Por gentileza, livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Todo mundo encontrou? Marcos, capítulo 4, verso 35, a palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai amado, no nome de Jesus, Tua palavra é poder para transformar e para gerar esperança no nosso coração. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto curto, porém que nos traz tão grandes ensinamentos. Nós vemos aqui os discípulos, juntamente com Jesus Cristo, haviam acabado de fazer ali uma ministração, e o Senhor Jesus diz: Vamos passar para o outro lago, para o outro lado do lago. Montaram todos naquele barco e ali saíram então em direção a outra margem. Só que no meio daquela trajetória, houve uma grande tempestade de vento. Ventos muito fortes vieram soprando e levantando ali grandes ondas que bateram de um lado para o outro, causando insegurança e causando medo para aqueles homens. Eles tentaram de um jeito, tentaram de outro, mas não conseguiram sucesso algum, e aquilo atemorizou o coração deles. Quando eles olharam, e Jesus estava calmamente dormindo no fundo do barco, em meio a toda aquela tempestade, em meio a toda aquela luta, Jesus, de uma maneira muito tranquila, dormindo ali. Então eles foram acordar Jesus e questionaram Jesus: O Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa? Nós vamos afundar e o Senhor fica aí dormindo? Não estamos entendendo qual é essa sua atitude. Ao ponto que Jesus acorda e diz: Por que vocês são tão tímidos? E por que vocês não têm fé? Aí ele manda tudo parar. E ali eles ficaram então abismados, dizendo: Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então nós vemos uma primeira situação, nós vemos que as tempestades, elas são inevitáveis nas nossas vidas. Ela vem sobre cristãos e sobre não cristãos. Ela vem sobre crianças, ela vem sobre velhos, ela vem sobre jovens, ela vem sobre adultos, ela vem sobre doutores, ela vem sobre analfabetos, ela vem sobre todos, independente de raça, independente de cor, independente de qualquer coisa, de situação financeira, toda e qualquer classe
ela passa por tempestades, que são as adversidades, que são aquelas situações que acontecem na nossa vida quando nós não estamos esperando. São aquelas situações que nos causam angústia, que nos causam medo, que nos causam insegurança. Então são inevitáveis, porque nós vemos aqui um grupo que estava caminhando com Jesus, um grupo que estava com Jesus dentro do barco, e eles também passaram por essas tempestades. Tempestade também veio sobre a vida deles, a adversidade, assim como tantos de nós. Nós falamos muitas vezes, puxa vida, mas eu estou na igreja, e por que está acontecendo isso? São situações. O Senhor diz, no mundo vocês vão ter aflições. O Senhor não enganou ninguém. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então são inevitáveis, elas vão vir mesmo sobre as nossas vidas. Vão vir de uma maneira ou de outra, não importa se você tem dinheiro ou não tem, se é letrado ou iletrado, as situações vão vir. A segunda situação que nós vemos, as tempestades nas nossas vidas, elas são inesperadas. Porque aqui no começo, aqui no verso 35 e 36, não tinha sinal de tempestade. Diz aqui que o Senhor falou, nós precisamos passar para o outro lado da margem aqui do mar da Galileia, que na realidade não é um mar, mas é um lago, né, com 21 quilômetros de extensão. Ele falou, nós precisamos passar do outro lado. Não tinha ali nenhum sinal, não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer ali uma tempestade. Então elas são inesperadas, elas acontecem quando nós menos esperamos. De repente você vai fazer um exame de rotina e detecta-se alguma coisa que te traz muitas vezes um veredito de morte. Muitas vezes você descobre lá pelas tantas que você tem um filho que se envolveu com drogas. De repente você tem um relacionamento aí de muitos anos de casado, e aí acontece uma situação de uma traição. Muitas vezes um serviço, um trabalho que você tem estável, de tantos e tantos anos, onde você cresceu, onde você prosperou, e de repente vem uma demissão devido a toda uma situação que o mundo vive, que o país vive, e te pega no contrapé, e consequentemente vem as dificuldades financeiras e vem as lutas. Como nós conhecemos uma família muitos anos atrás, onde uma filha foi fazer aquele exame que se faz de educação física no começo do ano, e eles viram alguma coisa no pulmão, foram ver, era um tumor maligno, e passaram-se 4 ou 5 anos, essa vida foi ceifada. Uma moça de 15 anos, quando foi descoberto, com 19, 20 anos, ela faleceu devido a esse exame. Então são situações que elas são inesperadas. Ela não manda um telegrama te avisando que vai acontecer, que ela vai chegar, ou para você se preparar, porque vem grande tempestade. Normalmente eles acontecem assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, algo que parece que tirou o chão debaixo dos nossos pés e nós não conseguimos, e parece que o mundo inteiro acabou. Então, as tempestades, elas são inevitáveis e elas são inesperadas. E outra situação que acontece com as tempestades, elas são inadministráveis. Esses homens, eles eram pescadores. O mar da Galileia era como o fundo da casa deles. Eles estavam acostumados, conheciam cada palmo daquele mar, conheciam cada situação, já tinham passado ali, tinham pego outros tempos ruins ali no meio, mas aquele dia que pegou eles de surpresa, sabe, era algo que eles não conseguiram administrar aquilo. Foi algo que aconteceu, onde eles tentaram de um lado, tentaram do outro, eram pescadores experientes, conheciam da profissão, mas não conseguiram ali controlar o mar, aquela tempestade. E aí eles foram então chamar Jesus Cristo. Então nós vemos que muitas vezes nós nos sentimos como que perdemos a rédea da situação. Nós
sentimos como todo o controle saiu da nossa mão, e quando nós chamamos às terças-feiras aqui as pessoas com situações impossíveis de serem revertidas, tantos irmãos descem, clamando por essas situações impossíveis, por uma intervenção do Senhor. São momentos onde o controle sai totalmente da nossa mão, as rédeas saem totalmente da nossa mão. Nós já tentamos uma coisa, tentamos outra, tentamos A, B, C, mas não conseguimos nenhum sucesso. Uma coisa que é muito importante nós não perdermos de vista, porque o controle pode ter saído da nossa mão, mas das mãos de Deus ele jamais, em momento algum, ele saiu. As rédeas continuam nas mãos do Senhor, Ele que fez todo o universo, que Ele mantém a harmonia de todo o universo, Ele mantém todas as coisas. Nenhuma folha cai de uma árvore se Ele não autorizar, nenhum fio de cabelo cai da cabeça se não tiver a permissão do Senhor. Ele continua no controle de toda a situação, ainda que tenha fugido completamente da nossa mão, das mãos do Senhor, jamais foge. Então é importante nós termos isso muito claro na nossa mente. Se você está passando, ou se você passou, ou se vai passar por alguma situação, é importante você ter claro, fugiu da sua mão, mas das mãos do Senhor não. Ele continua ainda numa situação privilegiada, no controle de todas as coisas, nada fugiu do controle dele, as rédeas ainda estão nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra e controla todo o universo. Então toda a tempestade, toda a adversidade, toda a luta, todos os reveses da nossa vida, eles são inevitáveis, eles são inesperados e eles são inadministráveis por nós, mas não do Senhor. Nada pega o nosso Deus de surpresa. E nós vemos aqui uma outra situação, aqui no verso 38, quando eles perderam completamente o controle, o medo tomou conta da vida deles, eles foram acordar Jesus e foram meio que intimar Jesus: escuta, o Senhor não se importa que a gente pereça? Nós estamos aqui afundando e o Senhor está dormindo. Quantas vezes nós passamos por situações tão difíceis e que o Senhor se cala? Nós passamos por situações que causam tanta dor, tanta angústia, e nós temos a impressão de que Deus está dormindo, de que Ele está indiferente à situação que nós temos passado. Nós temos a impressão de que Deus não está mais ouvindo nada. E algo que causa ainda mais uma indignação, se me permitem usar esse termo, que eles estavam aqui, eles foram meio que enquadrar Jesus, porque eles estavam naquela situação, porque eles estavam obedecendo Jesus, porque eles tinham entrado naquele barco, estavam passando para outra margem, porque Jesus havia falado para eles fazer isso. Jesus havia, o que Jesus falou lá no começo do texto? Vamos passar para outra margem. Então eles estavam indignados, eles falaram: espera aí, nós estamos nessa situação, obedecendo aqui a direção que Ele deu, obedecendo aqui uma ordem dada por Ele, e agora eu estou passando por essa situação difícil, e Ele está dormindo, Ele está indiferente a tudo aquilo que eu estou passando. Nós vemos Paulo ele foi preso, Paulo ele foi chicoteado, Paulo ele foi tido por tagarela, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. E o que Paulo estava fazendo? Roubando, matando, estuprando, enganando? Não, Paulo estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Ele estava implantando o reino de Deus, ele estava escrevendo as cartas para evangelizar, dando incentivo para os seus colaboradores, para os seus amigos. Ele estava cumprindo com a palavra do Senhor, assim como tantas vezes
nós cumprimos com a palavra do Senhor, nós seguimos a direção que Deus nos dá, e as coisas começam a acontecer. E quando eu preparava e meditava em cima desse texto, me veio à mente o testemunho da Claudeise e do Léo, quando eles, até têm a liberdade de falar, porque foi falado aqui de púlpito, né, esse testemunho, que quando ela fez um propósito com Deus de estar arrumando um trabalho para ela estar dizimando, que incomodava muito o fato do dízimo vir só do Léo e não dela, e ela arrumou um trabalho, foi fazer faxina, foi lavar roupa para os outros, para poder ter o rendimento dela, e ela começou a dizimar, e aí o Léo perdeu o emprego. Ela poderia ter questionado Deus, falado, mas espera aí, não estou entendendo, Senhor, eu estou obedecendo a sua palavra, e em vez de nós prosperar, meu marido perde o emprego, né? E onde Deus depois, eles insistiram, eles continuaram ali, dizimando, eles continuaram ali, ofertando, e Deus virou completamente o cativeiro deles, né? Então, quantas vezes nós falamos, puxa, mas eu estou seguindo aqui a sua direção, e por que está me dando tudo errado? Por que eu estou passando por essas tempestades? Por que eu estou passando por essas lutas? Qual é uma das características da tempestade que nós vimos ainda há pouco? Elas são inevitáveis, elas vão acontecer na nossa vida, né? Aconteceu na vida de Paulo, aconteceu na vida de Pedro, aconteceu na vida de Estevão, e eles não estavam fazendo nada, eles estavam obedecendo a palavra. Mas o que Paulo fala lá em Filipenses 1,12? Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que têm me acontecido, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Deus, Ele não promete dar explicação para ninguém do que está acontecendo. Não adianta você querer enquadrar Deus. Escuta, Senhor, mas por que está me acontecendo isso? Não adianta, é besteira. Sabe, nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele não passou pela sua tribulação com a boquinha fechada. Quantas vezes Jó foi para o Senhor, falando, por que o Senhor não me matou no ventre materno? Por que o Senhor não fez com que os seios da minha mãe estivessem murchos e eu morresse ali de fome? Ele não passou ali com a sua boquinha fechada, mas lá, e o Senhor ficou o quê? Quieto. O Senhor não sentou com Jó, Jó, senta aqui que eu vou te explicar, Jó. Ele não falou, Deus ficou quieto. Só que lá pelas tantas, Deus se levanta e fala, escuta, Jó, onde é que você estava quando eu estava fazendo o universo? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava colocando as estrelas no céu? Quando eu estava preparando o firmamento? Só para mim saber, Jó, você está aí tão... Onde é que você estava quando eu estava colocando limite no mar? Então Deus não promete para nós explicação. Sabe, eu vou te explicar aqui, porque não. Mas Ele promete sim restauração. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu tudo, mas Deus devolveu a ele novamente a dignidade. Devolveu os filhos, devolveu os recursos, devolveu tudo, mas não deu explicação nenhuma. Ele só falou para Jó, Jó, onde você estava quando eu estava preparando tudo? Só para mim entender, Jó, você está aqui tão... Só para mim entender, onde você estava quando eu estava preparando o firmamento? Sabe, Ele não tem que nos dar nenhuma explicação, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor do universo, e porque Ele pode tudo. Por que Ele pode tudo? Porque lá em Romanos 8:28 nos responde, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso Ele pode todas as coisas, porque nós temos uma visão limitada. Deus, Ele conhece a eternidade. Então não importa o que te aconteceu, ou o que está te acontecendo, ou o que vai te acontecer,
Deus não nos deve explicação alguma, Ele é o Senhor dos senhores e é o Senhor do universo. Mas uma coisa Ele diz, que vai restaurar tudo para nós, que vai devolver tudo em dobro. Todas as perdas, todas as angústias, todas as lutas, tudo Ele vai devolver em dobro, porque Ele é o Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, então, eles chegaram, escuta, Senhor, não importa que nós vamos perecer? Acho que ele abriu o olho e falou, ai meu Deus do céu, ô meu Pai, era só isso que eu merecia agora, essa turma querer me enquadrar. Né? Quantas vezes nós temos essa mesma atitude? Eu exijo do Senhor uma explicação, briguei com Deus. Vamos nos colocar no nosso lugar, saber que Ele é Deus, e que tudo o que está nos acontecendo vai cooperar para o nosso bem, vai cooperar para o nosso progresso, vai cooperar para a expansão do Evangelho. Aí no verso 40 nós vemos uma segunda pergunta. Primeiro eles chegaram e enquadraram. O Senhor não se preocupa? Não se importa que nós vamos perecer? Aí ele faz uma pergunta para os discípulos. No verso 40. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que eles deveriam ali ter fé e não ter medo? Por quê? Nem sabe me responder por que ele... Primeiro, porque existia uma promessa. O que Jesus havia falado para eles? Vamos passar para outra margem. Jesus não falou nós vamos perecer. O destino era outra margem, não era o fundo. Era outra margem. Existia uma promessa. Primeiro motivo que eles não deveriam ter fé. Eles estavam caminhando com Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam qual era o poder de Jesus. E o Senhor, ele sabia o caráter de Jesus, quando Jesus promete, Ele cumpre. Existia uma palavra por parte do Senhor. Por isso existe uma palavra para a nossa vida, para cada dificuldade que nós temos passado. Existe uma promessa, existe uma palavra, existe uma direção, e eu queria te dizer, não é o fundo, mas é o outro lado. Não é te destruir, mas é te fazer vencedor, te fazer melhor. Se o vento está soprando, não é para quebrar, mas é para engrossar o tronco, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Sabe, então existia uma promessa, o Senhor tinha dito para eles, nós vamos para outra margem, o Senhor tem dito para nós promessas para todas as áreas da nossa vida, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, ministerial. Existe uma promessa para cada uma das nossas áreas, e essas promessas não são de destruição, não são de derrota, mas são de vitória. Por que então nós temos medo quando estamos no olho do furacão? Por que então nós temos medo quando nós estamos no escuro? Se o Senhor nos revelou, à luz da sua palavra, as vitórias que nós temos. Você está com medo de quê? Ah, minha família não se converteu, existe a promessa que diz, crendo no Senhor seu Deus, será salvo tu e a tua casa. Ah, mas a coisa está muito feia, mas Deus vai mudar. Para Ele não tem feio, não tem bonito. Para Ele existe a vitória somente. Existe uma palavra, existe uma promessa. Segundo, por que eles deveriam ter fé e não ter medo? Segundo, porque a presença do Senhor estava no barco juntamente com eles. Jesus estava com eles e nada iria acontecer. Nenhuma derrota é mesmo, né, pastor? Se Ele estivesse comigo nessa situação, eu também ia ficar bem tranquilo. O que Ele fala lá em Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco. Com quem? Com os discípulos somente? Só com os pastores? Só com os líderes de célula? Só com os diáconos? Não, eis que estou convosco, eu estou convosco, todos os meus filhos, todos os dias,
Até você ter 20 anos, 30 anos, não, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor não falou que se Ele estiver conosco, não vai ter luta, não vai ter adversidade. Eles estavam ali no barco, Jesus estava com eles, o vento estava soprando, eles estavam com medo, as ondas estavam batendo, as dificuldades estavam ali, mas o Senhor estava no barco junto com eles, e por isso eles não iam perecer. Por isso eles não iam a pique, porque o Senhor estava com eles, assim como Ele está conosco, no meio dessas dificuldades que nós passamos também, que tem nos causado tanta insegurança e tanto medo. Sabe, Ele não falou que o fato dEle estar conosco, nós não vamos passar pela fornalha, nós não vamos passar pela água, aliás, muito pelo contrário. No livro de Isaías 43, 2 e 3 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não falou, eu vou livrar vocês das águas. Não, quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Mas nós vamos passar pelas águas? Vamos passar pelas águas. Mas Ele vai estar conosco? Vai, então não vai nos submergir. E aí diz assim, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. No verso 3 ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Senhor está conosco, assim como estava com eles nesse barco. O Senhor está conosco em cada uma das dificuldades, em cada fornalha que você passa, em cada dificuldade financeira, em cada enfermidade, em cada perseguição, em cada porta fechada, em cada luta, o Senhor está conosco e nada vai nos acontecer. Quando Cedraque, Mesaque e Abdenego chegaram dentro da fornalha, Jesus já estava lá esperando eles. Quando Daniel chegou no final daquela cova, Jesus já estava lá esperando ele. Assim, quando você passa por essa situação, Jesus está com você. E quando você não aguentar mais andar, Ele vai te carregar no colo. A mão dEle está sobre a sua vida. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eles não temem. Sabe, o Senhor está conosco. O Senhor disse que nós não vamos passar pelo vale da sombra e da morte? Alguém me disse que Ele falou que nós não vamos passar? O que fala no Salmo 23? Quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos. Por quê? Sua vara e o seu cajado me consolam. Mas eles não vão passar por perdas, por lutos, por dificuldades, mas Ele diz que a vara e o cajado dele vão nos consolar, vão nos conduzir por águas de descanso, por pastos verdejantes. Ele vai nos dar graça para enfrentar as dificuldades que nós temos que enfrentar. Ele vai nos sustentar. Você pode pensar hoje e falar, eu não aguento. Mas quando você estiver passando, você vai ver que você aguenta. Não por causa das nossas forças, mas porque o nosso Deus está conosco, nos sustentando e nos ajudando e nos dando graça para passar por essa situação. E nós vemos mais uma situação, porque nós temos que ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus, por causa do poder dele. Muitas vezes nós cometemos o erro de colocar ele numa caixinha de sapato, ou equipará-lo a nós, nas nossas limitações. Mas um dos nomes de Jesus é maravilhoso, o que significa um Deus de maravilhas, ou um Deus do sobrenatural, ou um Deus que traz à existência aquilo que não existe, aquele que criou todas as coisas pelo poder da palavra, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que tem autoridade sobre os demônios, aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, aquele que tem autoridade sobre a morte, aquele que tem autoridade sobre as leis da natureza. Se você continuar lendo, você vai ver que no momento seguinte, ele curou a mulher hemorrágica, ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando eles chegaram do outro lado da margem, tinha lá o endemoniado gadareno, que ele trouxe libertação para aquele endemoniado. Então ele mostrando ali
que Ele tinha poder sobre todas as coisas. Sabe, então, nós temos que entender que Jesus, Ele tem poder sobre toda e qualquer situação que nós possamos estar vivendo. Teve uma outra situação, uma outra tempestade em que os discípulos passaram, que Jesus não estava no barco, mas ele veio andando, veio de encontro a eles andando por cima das águas, as ondas grandes, o vento soprando e Jesus andando ali. Sabe o que Ele estava dizendo para eles? Tudo aquilo que causa medo em vocês estão embaixo dos meus pés, e nada vai causar dano a vocês. Tudo aquilo que causa insegurança está embaixo dos meus pés. Tudo tem um porquê. O Senhor não faz nada sem um porquê. Tudo tem um porquê. E se Ele veio andando sobre as águas, sobre as ondas, era para mostrar que Ele tinha todo o domínio sobre toda a situação que nos ameaça. O que é que tem te ameaçado nesses dias? O que é que tem te causado medo e insegurança? O Deus que você tem servido tem todo, se for Deus, se for o Deus que eu tenho pregado aqui, esse Deus tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo aquilo que tem te causado ameaça nesses dias, em nome de Jesus. E nós vemos uma última pergunta, que aí, primeiro, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, não importa que nós pereçamos? Aí Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E agora existe uma terceira pergunta, que um olhando para o outro, falaram o quê? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que tudo se sujeita a Ele? Quem é esse, que tudo se rende a Ele? Quem é esse, que detém toda a autoridade e todo o domínio? Esse é aquele que desde a eternidade, junto com Deus Pai e com o Espírito Santo, traçou todos os planos da humanidade, inclusive o dia da nossa salvação. Esse é aquele que os profetas falaram. Esse é aquele que tem todo o domínio, que fez todo o firmamento. Esse é aquele que colocou limite nos mares. Esse é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. Esse é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Esse é Jesus. Aquele que quando chegou aos céus, diziam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E outros perguntaram: quem é o Rei da Glória? É o poderoso Senhor dos Exércitos que venceu. Esse é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Esse é aquele que tem domínio sobre toda a lei da natureza, sobre toda a enfermidade, sobre toda a angústia, sobre toda a luta. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que deu a vida por nós. E aí tem aquela pergunta que nós ouvimos tantas vezes, principalmente daqueles que não conhecem ao Senhor: se Deus nos ama, por que nós sofremos? Se Deus nos ama, por que Ele não nos livra das tempestades? Aí eu queria te responder dizendo que as maiores lições da nossa vida nós tiramos do meio das tempestades. Não é no tempo da bonança, mas é do tempo da tempestade. Jó, quando chegou no final dos seus dias, no final da sua tribulação, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando o Senhor perguntou para ele: escuta, mas onde é que você estava? Você está aí tão... Onde é que você estava? Quando eu estava firmando. E Jó foi se encolhendo e disse: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tirem proveito de cada situação difícil. Vamos aprender e saber que tudo está no controle do Senhor e que a agenda dele está sendo cumprida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, a Lorena vai estar nos dirigindo nessa oração, vamos estar colocando as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas dificuldades diante do Senhor agora, sabendo que Ele está aqui operando poderosamente, que algo poderoso
vai acontecer. E se você já tinha desistido de orar por alguma situação, não desista, mas continue orando, porque o Senhor está no controle desta situação. Quantos estão orando por alguma situação aqui há 2 anos, 3 anos, e que ainda não viu mudança? Levanta a mão. Não desistam, não pare de crer. O Senhor vai operar maravilhas e grandes lições vocês vão tirar do meio dessas tempestades, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor respondeu indagações de muitos corações. Se você está com o teu coração aberto aqui nesta noite, foi com você que o Senhor veio falar nesta noite. Foi para você que o Senhor veio dizer que não é o fundo do mar que Ele tem como destino para a tua vida, não é a perda de Cantalavassuri, Andrinori, Miriandres de Cantalamanaiaxere, dessas coisas preciosas de Cantalavassuri que você tem chorado diante de Deus. O Senhor te trouxe aqui nesta noite de Cantalavassuri, que Ele tem uma outra margem para você, que Ele tem uma outra margem para a tua casa, Ele tem uma outra margem para a tua vida, e Ele diz de Cantalavassuri, que você vai chegar do outro lado de Cantalamanaiaxere, com uma maturidade de Cantalaiaxere, que você não tinha antes de Cantalamanaiaxere. Ele diz que Ele está exercitando a tua fé nesses dias de Cantalavassuri, e que você está angariando pérolas de sabedoria de Cantalamanaiaxere, dessa situação de Cantalavassuri. E Ele diz de Cantalamanaiaxere, para você não nutrir revolta no teu coração de Cantalamanaiaxere, que toda revolta no teu coração de Cantalamanaia é falta de confiança na mão desse Deus, que tem o barco da tua vida nas mãos dele, de Cantalamanaiaxere. Ele diz de Cantalavassuri, abre mão de toda revolta de Cantalavassuri, de toda amargura de Cantalamanaiaxere, de todo questionamento de Cantalaiaxere, porque esse questionamento de Cantalavassuri está te impedindo de Cantalamanaiaxere de receber toda a sabedoria que eu tenho para você no meio dessa situação de Cantalavassuri. Sabe por quê, de Cantalamanaiaxere? Você está se sentindo sozinho, de Cantalaiaxere, no meio dessa situação, porque você tem fechado o teu coração para minha graça, de Cantalavassuri. Eu tenho dispensado graça sobre a vossa vida, eu tenho dispensado graça sobre a vossa casa, e muitas vezes você tem endurecido o teu coração, você não tem acreditado no meu amor de Pai, você não tem deixado o meu amor entrar na tua vida, de Cantalamanaiaxere, você não tem aberto o teu coração, de Cantalavassuri, para confiar, de Cantalamanaiaxere, você não tem permitido que a fé suba à tona, de Cantalamanaiaxere, nessa situação, de Cantalavassuri. Tu não estás sozinha, de Cantalamanaiaxere, mas você, de Cantalavassuri, tem fechado os teus olhos para minha presença contigo dentro desse barco, de Cantalamanaia. Mas meu amor é grande, de Cantalavassuri, na tua vida, e você vai entender do trabalho que eu estou fazendo na tua vida, na tua alma, no teu espírito, e você vai entender, de Cantalavassuri, que eu estou quebrando com durezas, que eu estou tirando obstinações, que eu estou tirando o ídolo, de Cantalamanaiaxere, Miriandres de Cantalavassuri, e você vai entender, de Cantalavassuri, que eu estou firmando as tuas raízes em mim, de Cantalavassuri, e eu vou gerar
gerar uma produtividade grande através da tua vida, na tua vida e através da tua vida. E aquilo que eu estou fazendo na tua vida vai ser sólido, decanta Lamanaia Xere. Eu estou trazendo, decanta Lavassuri, palavras à tua vida, decanta Lamanaia Xere, que eu queria que você recolhesse no teu coração como sabedoria e como conhecimento, decanta Lamanaia Xere, porque lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. E como foi dito nesta noite, e como está escrito em Isaías 61, na vossa terra possuireis o dobro. É o que está escrito em Isaías 61. Tereis perpétua alegria, e na vossa terra possuireis o dobro. Eu vou tirar a cinza da tua cabeça, e eu vou colocar um ornamento em vez de cinza. Eu vou colocar coroa, eu vou tirar o pranto, eu vou tirar o choro da tua vida, e eu vou colocar óleo de alegria, e eu vou tirar todo esse espírito angustiado, e eu vou colocar a veste de louvor no lugar do espírito angustiado. Vós sereis reino de sacerdote, a vossa descendência me conhecerá, e na vossa terra vós possuireis o dobro. Eu darei porção dobrada, diz o Senhor. Confia, porque eu tenho porção dobrada. O vosso destino não é o fundo do mar. O vosso destino, decanta Laia Xere, é o novo, é a outra margem, é a nova estatura espiritual, é o novo nível. Porque todas as vezes que eu permito que o coração de um filho meu seja quebrantado, é porque eu tenho um novo nível para a vida dele. Eu não permito que o coração de ninguém seja quebrantado. Eu não proponho sofrimento pelo sofrimento, mas eu proponho quebrantamento, porque eu tenho um novo nível, porque eu tenho uma nova estatura, porque eu tenho uma nova estação. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, unge cada vida, fortalece nesta noite, Pai, e volta a este coração a fé, a segurança e a confiança, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém.